Irmãos, já sabem que nós vamos estudar o livro de Romanos, então pedi para você abrir sua Bíblia lá. Fiz uma chamadinha, uma mensagem que eu mandei no grupo lá para os irmãos poderem estudar lá, dar uma lida, estudar o livro durante a semana para participar aqui. Eu fiz isso com o intuito de que os irmãos aprendam, né? Os irmãos participem. Meu professor falava para mim, professor lá do Senai, ele falou assim, vocês vêm aqui no Senai só para a gente repassar o que vocês estudaram em casa, né? E isso me chamou muita atenção, porque ele também é um cristão, né? Ele dava muito testemunho disso. E isso me chamou muita atenção porque a gente tem que levar isso para a nossa vida. A gente está aqui para aprender o que a gente estudou em casa, né? A gente dá uma revisada do que a gente estudou em casa. Espero que os irmãos levem isso, né? Façam isso nos outros estudos também, para a gente aprender cada vez mais. A gente não ser enganado. Às vezes eu venho aqui, falo uma bobagem, né? E os irmãos não percebem, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, tá? A gente tem que sempre estar atento à palavra de Deus, estudar e para ela ser pregada o que é verdade. Muito bem, vamos ler lá o capítulo 3. Eu falei que a gente ia pedir para os irmãos estudarem lá o 3 e o 4, mas eu não vou conseguir trazer o 4 hoje, porque o 3 ele tem uma gama, assim como os outros, né, um conteúdo muito rico. E como os irmãos já sabem, né, o tema central é o que Deus espera da igreja. Vamos ver aqui no livro de Romanos, capítulo 3. E o tema, um subtema desse estudo de hoje é a justiça de Deus. Tá bom? Vamos ler lá. Eu vou pedir uma leitura participativa para os irmãos, tá? Os irmãos puderem acompanhar comigo, me ajudar. Eu vou ler um, o irmão lê outro, o outro lê outro. E assim, bem rapidamente para a gente não perder muito tempo, tá? Capítulo 3, verso 1 fala: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitos em todo sentido, primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Daí, se alguns não creram que a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás por causa do juízo. 6. Mas se a nossa justiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmaram que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Apressam-se em cometer homicídio.
seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a lactância, é excluída. Porque, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé a circuncisão, e mediante a fé a o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Muito bem, irmãos. Obrigado pela participação de todos. Foi muito bem lido, rapidamente. Vocês viram aqui que agora nós estamos... O apóstolo Paulo está começando a falar sobre a justificação, que Jesus Cristo é quem salva. A lei, não adianta eu conhecer a lei, que se você só saber de tudo, sua fé é morta. Então, o apóstolo Paulo está começando, já está em defesa do evangelho ali, aqui no livro de Romanos, que é extremamente doutrinário. A doutrina da salvação está aqui, tá? E ele já está falando assim, ó, não é por esse caminho que vocês conhecem, não, tá? Gentios e judeus. Muito bem. Então vamos só relembrar o que nós falamos um pouco antes de eu entrar já no conteúdo, para os irmãos esquentar aí os neurônios, para a gente se aquecer, tá? A gente falou que a gente acompanhou que o apóstolo Paulo falou da hipocrisia. Da hipocrisia dos judeus lá. Não tem como julgar ninguém sem nós nos julgarmos juntamente. E vimos também que Deus ele é completamente imparcial, né? Retribuindo com alegria aqueles que obedecem os seus mandamentos e com sofrimento aqueles que optaram por andar por suas próprias mãos, né? Por seus próprios caminhos. E certamente eles vão colher aquilo que plantaram, tá? Esses que escolheram não obedecer. E quem escolheu obedecer também vai plantar aquilo, vai colher aquilo que certamente plantou obedecendo. Paulo ele apresenta o valor da sinceridade dentro da obediência na palavra de Deus. E que devemos ser aquilo que pregamos, né? Nós devemos cumprir aquilo que nós professamos com nossas palavras, com nossa boca. Nada adianta da gente conhecer, a gente falar e não praticar. Só está falando que a nossa fé é vazia, é morta. Não adianta eu vir aqui diante de vocês, falar tudo isso que eu estou falando, talvez bonito, talvez feio. Se eu não praticar tudo isso, é morto, é vazio. É o que estava acontecendo com os judeus. Eles
sabiam a lei, mas não viviam ela, não praticavam. A lei de Deus, né? Não o que eles sabiam dos seus próprios entendimentos, do seu coração. Recapitulamos, né? Estamos aqui, já estamos alinhados, todo mundo já, né, começou a esquentar o motor aí, né? De manhã tá frio, motorzinho a álcool, demora a esquentar. Então vamos lá. Só introduzir um pouco o capítulo 3 aqui para a gente saber o que nós vamos falar. Nesse capítulo 3, nós veremos que Paulo ele vai começar falando da justiça divina, da justiça de Deus e da sua fidelidade, tá bom? Ele vai afirmar que esses dois eles são independentes, tá? A justiça de Deus e a fidelidade de Deus são independentes do quê? Independentes da nossa opinião e comportamento, tá? E a injustiça e o pecado, eles confirmam a fidelidade de Deus. Nós vamos ver isso, tá? O apóstolo Paulo, a partir disso, ele nos mostra que não há nenhum justo, nenhum sequer. E que todos pecaram. E o conhecido texto, né? Conhecido versículo de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a prática da lei não salva. Não salva. Justamente isso, a nossa incapacidade de obedecer à lei de forma completa torna isso um caminho impossível de ser seguido por nós. Você seguir a lei e arrisca, né, passo a passo, tudo que ela está indicando ali como procedimento, a Bíblia fala que para nós a gente não consegue. E a justiça de Deus, ela se revela salvadora, irmãos, graciosa em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados. Amém. Por meio da fé, tá? Ele sim é propiciação perfeita, sacrifício perfeito. Sacrifício na cruz que Deus mandou por nós. Mandou para a humanidade, né? Mandou por aqueles que Ele ama. E não só por um povo escolhido. Né? E aí entra a justiça de Deus, irmãos. Vamos ler lá. Nosso primeiro versículo fala lá do capítulo 3, tá? O verso 1, desculpa. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. O apóstolo Paulo, ele reconhece que há uma vantagem em ser judeu e permanecer, né, a nação judaica. Qual a vantagem? Né? Eles tinham a posse dos oráculos, né? Oráculos aqui, não sei se tem a tradução de algumas, é a palavra de Deus, tá? Por meio do qual Deus se revelava a eles e se revela. E isso era algo de grande responsabilidade, um privilégio dado aos judeus, por guardar a palavra, por transmitir, né, a lei. Era um privilégio que eles tinham. Só que mesmo assim, né, no verso 3 lá, alguns judeus não creram. E mesmo assim, alguns judeus não creram.
E Deus, mesmo assim, Ele é fiel ao que Ele se propôs com a sua promessa, independente de aqueles judeus não crerem, independente de hoje, nos dias de hoje, pessoas que eu e você, né, testemunha para eles de Cristo, Deus continua sendo Deus, a promessa dele ainda vai se cumprir. Jesus veio a primeira e Jesus vai voltar a segunda. Amém? Amém. Né? A promessa dele é fiel. Ele vai voltar. Deus continua sendo Deus, continua sendo fiel, independente desses não crerem. Tá? Quando a gente prega que para eles crerem tem que haver, haver quem pregue. Tá bom? Então, Paulo se refere especialmente à promessa centrada, que é de Cristo Jesus, né? A promessa central, que é a vinda do Messias, para eles aqui. E alguns não creram, com o verso 3 está falando lá. Verso 5. E se nossa injustiça for a causa da injustiça de Deus, se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura seja Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homens. Aqui o apóstolo Paulo está lidando com várias implicações errôneas, né, que esse ensino levaria. Ele está refutando algumas ideias de judeus que estavam falando, judeus e gentios, né, falando sobre isso. Falando que a injustiça dele levaria à justiça de Deus. Como se o pecar fosse certo para que Deus pudesse ser justificado. Os irmãos, entende? Eu não falei também. Se você quiser participar, pode falar, pode parar, levantar a mão, a gente participa, né? Tá bom? Vou dar um exemplo. Se o pecado e o erro do homem mostram que Deus está correto, nesse caso o Senhor é honrado por nossas falhas? Sim ou não? Não. Né? Se o pecado e o erro do homem mostram que Deus está correto, o Senhor é honrado por nossas falhas? Não, Ele não é honrado. E esse era algo erroneamente falado lá, e que Paulo está refutando. Tá? Como então Deus pode nos punir, sendo que nós ajudamos a manifestar a sua justiça? Só que Paulo responde isso uma questão de princípio. O juízo divino contra o pecado é sempre justo. O juízo de Deus contra o pecado, ele é sempre justo. Ele sempre aplica justiça. Vocês lembram? Deus é santo e a santidade não dá liga, não mistura com aquilo que é mal, com o que é o pecado. Tá? E as pessoas que pensam de outra maneira, eles merecem condenação, pois o seu verdadeiro foco não é glorificar a Deus, né? Mas é dar rédeas, né? Rédeas soltas para os seus próprios pecados, né? Pessoas que estavam ensinando isso, o que nós queremos dizer aqui? Pessoas que estavam falando sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo estava refutando, é que essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, eles estavam querendo dar parâmetros para que eles pudessem pecar, para que eles pudessem errar. Né? Aí eu coloquei aqui, dar rédeas soltas. Sabe quando você está, alguém já andou a cavalo aqui? Só eu, velho? Aê, pode levantar, amor? Aê, nós é da roça. Aí, ó, boa parte. Sabe quando você está andando no cavalo, que você solta as rédeas, e se você soltar, ele vai para onde ele quer, né? E se você soltar, aí ele desembesta e estoura, e se você chamar ele aqui, aí ele vem, ele fica, né? Mansinho aqui, porque alguns, né?
E eles estavam só dando rédea solta para o pecado deles, com esse tipo de afirmação. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, cara, se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Deus é injusto porque Ele traz a ira sobre o pecado? Entende? O apóstolo Paulo estava afirmando pesado aqui. Entende? Oi, diga. Por favor. Eu vejo essas falas aí, né, que ele está colocando, parecido com hoje quando a gente fala com alguém que não acredita que Deus existe. Os agnósticos da vida. Eles, alguns, né, não todos, mas eles falam que Deus só existe porque você acredita que Ele existe, ou porque você mentaliza um Deus, você imagina um Deus, porque você precisa de alguma coisa assim. Tipo, como se Deus fosse o resultado de uma falta de alguma coisa em nós. É a afirmação deles, né? E quando o Paulo fala aqui, você falou no começo, né, que a justiça de Deus contra o pecado independe da opinião de qualquer um. Por quê? Porque Deus ele não depende de opiniões nossas, muito menos de necessidade nossa. Por exemplo, Deus não precisa de nada de nós para ser Deus. Ele é Deus e acabou. Ele não vai mudar a sua essência por causa de mim. Ele não vai mudar nada em Deus ou a minha vida, por exemplo. Não vai. Muitas pessoas pensam assim, né? Esses agnósticos pensam que, tipo, Deus ele vai ser diferente porque você quer que ele seja diferente na sua vida. Não, Deus não funciona assim. E a mesma coisa aqui. Eles queriam falar assim, se eu pecar mais, então Deus é mais justo porque o meu pecado glorifica ele. De Deus, né? Só que na verdade não, porque a essência de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus não vai mudar em nada o seu pecado. Se você pecar mais ou menos, não vai mudar em nada nesse de Deus. Agora, vai trazer condenação para você, né? Para você mesmo. Nesse caso, porque depende uma coisa da outra. Não tem nada a ver a justiça de Deus, a essência de Deus, ou Deus ser Deus mesmo, com o que você está pensando, o que você está fazendo. Não muda nada. Exatamente. É como o homem continuar pecando também, e ele fala, eu fiz tal pecado X, mas Deus sabe. Então Deus sabe você que não eu precisa faço. me julgar, porque Deus já sabe. E aí quer continuar pecando, porque, Deus sabe mesmo, né? Deus que criou ele. Mas quando a pessoa é advertida quanto ao pecado, aí fala isso, né? Muitas pessoas falam isso. Eu sei que eu estou pecando, mas Deus sabe que eu sou assim, foi Deus que me fez assim. E quer continuar no pecado, né? E esquece que Deus vai continuar sendo justo do mesmo jeito. Vocês verem, né? E aí onde entra a igreja? Aí é o que Deus espera de nós como igreja, irmãos. Já era o próximo slide. A irmã só adiantou, mas já falou, então fala, Deus. Aí que entra a responsabilidade da igreja, irmãos. O que Deus espera de nós nesse tipo de situação? Deus espera que a gente seja firme no nosso testemunho, né? Rebatendo o pecado, falando para as pessoas, esse comportamento desagrada a Deus, o pecado desagrada a Deus. Nós precisamos intervir. E é fácil, né? Refutar muitas vezes esse tipo de situação. É desconfortável. Você, às vezes, está com um colega de trabalho que você está com a pessoa todo dia, então ela é meio que próxima, né? E determinado tipo de comportamento assim, né, de proximidade, muitas vezes você não tem tanta liberdade para falar assim, cara, você está errado. Por isso que a gente tem que pensar bem, agir de maneira diferente, ver, né, como nós devemos agir nesse tipo de comportamento, tipo de atitude das outras pessoas e nosso posicionamento, tá, em relação ao que as pessoas estão fazendo, vivendo, né? Eu sou assim mesmo, o pecado, eu faço isso, mas Deus sabe, né, das minhas dificuldades. Então é isso. E o verso 7 e 8 fala, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou ainda eu julgado como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens?
a condenação desse é justa. Então, ó, esses que queriam pecar, né, para querer justificar, se auto-justificar, né, para glorificar a Deus, assim como traz a ideia aqui do texto, a condenação desse fala que é justa, tá? É algo que está sendo falado de maneira errônea, tá bom? Será que aí, não sei, me corrija, mas... Se eu souber, né? Será que aí, quando eles falam, né, que Deus... Tipo assim, a pessoa tem um pecado X e a pessoa continua pecando. Será que eles não estavam querendo dizer assim, olha, eu pratico o pecado X, então se Deus é Deus mesmo, soberano, poderoso, e Ele quiser, Ele vai tirar esse pecado de mim. Talvez eles queriam colocar Deus à prova nesse sentido. Então eu posso continuar pecando, porque se Deus não tirou de mim, é porque eu posso pecar. Aí traz, eu não sei se você irmã lembra, eles achavam que eles eram privilegiados por ser judeus, né? Que eles não iam ser julgados. Eu acho que é por isso. Eles achavam que eram os especiais, que Deus não ia tratar com eles. Né? Exatamente. Aí vem agora um texto bastante conhecido nosso. Né? Nós vamos ler até o 18. Eliezer, você pode ler para a gente, por favor, do 9 até o 20. Do 9 até o 20. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Muito bem, então, texto bastante conhecido aqui, ó. Não há um justo, nenhum sequer. Não há, né? Não há quem entenda e ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E aí decorre o texto e o apóstolo Paulo aqui, ele articula muito bem uma série de passagens do Velho Testamento. Isso, uma série de passagens do Antigo Testamento para enfatizar que todos pecaram. E eu vou pedir uma participação aqui dos irmãos para a gente abrir nesses textos. Salmo 5, e eu vou pedir para uma pessoa específica, tá? Ô Rafa, você pode abrir Salmo 5, 9 e 10? Vou pedir para a Joélia ali no Salmo 14, de 1 a 3. Vou pedir para a Helena lá abrir no Salmo 36, de 1 a 4. Vou pedir para o Dudu abrir em Isaías 59, 7 e 8. Se o Rafa se achou, pode ler, Rafa. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia. Declara-os culpados, ó Deus, que caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Joel? Os tolos dizem em seu coração, não a Deus. São corruptos e praticam o mal.
nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. 7, 8? Isso. Aí lembra comigo. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. Isaías? Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos, a desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Isso aí. Então o apóstolo Paulo usa esses trechos, esses versos do Antigo Testamento, porque eles já eram conhecidos deles isso. E isso machuca. Ó, vocês estão andando dessa maneira, ele está falando. E ele faz uma referência também, usando partes do corpo humano para dar essa ênfase. Né? Nesses textos que vocês leram, um foi falado pés, outro foi falado língua, lábios, boca, olhos, né? E isso revela que o pecado, ele corrompe todo o corpo, né? Todas as coisas, tá? Tudo. Pessoas estavam deitadas na sua cama planejando mal. Então, o pecado, ele corrompe todas as coisas. E no verso 18 lá, fala assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui, quando fala temor de Deus, significa que não tinham respeito reverente a Deus. Todos pecaram, né? Os seus pés, eles está falando aqui, ó. Os seus pés são ligeiros em derramar sangue. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, ele faz essa analogia com o corpo humano, falando que todas as coisas se corrompem. Está tudo corrompido. Porque não há o temor de Deus diante deles. Tá? E o que Deus espera de nós com isso? Falando assim do pecado, como é triste, como é vergonhoso, como é ofensivo, né, ser falado do pecado. O que Deus espera de nós? Assim como eu falei, espera que a gente vá e abra os olhos dessas pessoas quanto ao pecado, porque o pecado não transmite a glória de Deus. Não glorifica a Deus o pecado. O pecado só afasta, né, do Criador. Essas pessoas que não têm Cristo, elas não têm Jesus. Oi. Você falou aí que o pecado ele corrompe, né? A parte do corpo, né? Mas eu acho assim, eu penso aqui que no versículo aqui está falando quando não há um sequer, não há quem entenda. Eu penso que o pecado ele é do caráter humano. O pecado ele já faz parte da conduta humana. Ah, sim. Eu acho que o pecado ele corrompe. Eu acho que o pecado ele já é do caráter humano, já é da conduta humana. Por isso que quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente nunca pode chegar como se nós fôssemos santos. Mas ó, eu também sou um pecador como você, só que pela graça de Deus eu consigo dominar ele, né? E ele já está pago. Eu coloquei na minha fala que
para mim que eu coloquei aqui, que o pecado corrompe todas as coisas, né? Não o corpo. O apóstolo Paulo ele usa o corpo como uma analogia, né? E isso que você falou é exatamente isso, né? Nós nos devemos colocar na posição de pecadores também, né? Que nós levamos a palavra, a gente vai dar um testemunho diferente, né? Não, só Jesus. O pecado já é do ser humano, do caráter humano, independente se nós temos conhecimento, somos salvos ou não. Exatamente. Que a gente não é melhor que ninguém, né? Exatamente. Assim como o apóstolo Paulo deixou enfatizado aqui, os judeus não são melhor do que os gentios. Assim como os crentes, os cristãos não são melhores do que quem não conhece a Deus, tá? Para fazer um paralelo. Obrigado, Du, às vezes não ficou claro para todo mundo Eu concordo com o que tu falou, mas eu também concordo com que o pecado corrompe. Né? Acho que as duas falas são certeiras, né? Quando a gente pensa na criação do homem e como ela foi derrubada pelo pecado, por conta do próprio caráter do homem, também do homem mesmo, acaba corrompendo algumas coisas que para Deus teria que ser entregue perfeito. E aí entra a parte de você reconhecer que você está nessa condição mesmo você sendo crente, e você não agir como judeus de achar que você não tem pecado, né? A gente vai lá falar de Deus para alguém, não sei, for superior a ele. Não, a gente tem que se colocar no mesmo patamar de pecador, mas com a diferença que a graça de Deus agora superabunda em nossas vidas. Né? E aí tudo aquilo que a humanidade olha e acha que é correto, diante de Deus é corrompido. Sim. Por conta daquela falta de liga, né? Entre Deus e o homem, porque teve uma separação, teve um rompimento, quebra, né? Teve uma quebra. E se nós chegamos diante de alguém para falar de Jesus Cristo com a soberba de que, como se não houvesse essa quebra, a gente não tem êxito, né? Sim, exatamente. Tem êxito, a gente tem que se colocar realmente ali na igualdade, como pecador também. A diferença, como falou que agora a gente tem. Exato. Tem Cristo, né? Na versão aqui do Salmos 14, na versículo 3, ele fala: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Exatamente. O apóstolo Paulo ele revela para a gente aqui que o pecado corrompe todas as coisas, tá? Tá na minha anotaçãozinha aqui. O pecado corrompe todas as coisas. O pecado já é do ser humano desde a queda. A gente tá vendo isso na mocidade. O primeiro, segundo estudo foi referente a isso. Corrompe todas as coisas. E ele dá essa analogia referente ao corpo humano, né, falando da língua, da boca, dos pés, dos olhos. Corrompe todas as coisas, tá? Obrigado pela participação dos irmãos aí, né? Às vezes não ficou claro para todo mundo o que eu estou falando aqui, os irmãos participam, é muito bom, né? Obrigado mesmo. Só mais uma coisa. Diga. Essa ideia do corromper e do testemunho, né? Juntando aí as palavras do Rio e do Dudu, isso é verdade, mas se o cristão hoje, é o que tem muito acontecido, né, no geral, não abrir os olhos para aquilo que são preceitos do Senhor, que a palavra de Deus diz, a gente vai acabar se igualando ao mundo, né? As pessoas que não têm entendimento. É o que estava acontecendo aqui, essa divisão com os judeus e gentios, por quê? Os judeus, nós somos os caras, a gente pode fazer o que a gente quer, vocês não. Então, nós não devemos nos colocar assim como os judeus. Olha, eu sou crente, né? Eu sou super crente, lá. Não isso. Mas eu tenho que combater o pecado no sentido de que, por exemplo, antes de eu me converter, por exemplo, eu era uma pessoa mentirosa. Agora eu me converti. A palavra de Deus diz que a mentira não vem de Deus, vem do diabo. Então eu tenho que parar de mentir. Quando eu conheço um camarada que eu sei que é mentiroso, e eu quero transmitir para ele a verdade da palavra de Deus, então eu tenho que dizer: olha, fulano, eu gosto muito de você é um cara legal, mas eu também já fui mentiroso igual você. Hoje eu não minto mais, por quê? Porque a palavra de Deus diz que isso não vem de Deus. Então isso vai transformar a vida do cara. Isso não vai fazer você se sentir melhor do que ele, mas você vai transmitir para ele que a graça de Deus, a palavra de Deus, hoje
faz a diferença na sua vida. Porque senão você vai se igualar. É igual você falou, a gente vive com pessoas do mundo o tempo todo. E se a gente fosse igualar a eles, olha, tem gente aqui que trabalha em ambiente pesado. E aí o negócio vai ficar difícil. Aí no domingo põe a máscara e vem para a igreja, ser crente. E não é assim. A palavra de Deus quer, sim, que a gente testemunhe. Conhece da palavra, né? Mas não vive. Mas não pode viver no pecado. Não pode viver no pecado. Mesma coisa dita por pessoas diferentes, perspectivas diferentes, né? E contribuindo para o estudo. Muito obrigado. O que Deus espera da igreja, irmãos? Espera isso que vocês falaram agora. Isso que eu estou falando. Né? Que a gente espalhe a doutrina da salvação. Que a gente fale. Que a gente se coloque no mesmo patamar de pecador, mas refutando a ideia do pecado. Né? Como os irmãos falaram. Eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui na frente, né, trazendo esse estudo. Nem um pouco, irmão. Eu tenho as minhas lutas, né? Você tem a sua luta. Eu não sou melhor que você, entende? A gente tem que se colocar no mesmo patamar. Eu sou pecador, assim como vocês. E a gente precisa espalhar essa doutrina da salvação. Esse livro de Romanos eu estou aprendendo agora, né? Tenho 10 anos de crente aí e eu não sabia que esse livro era tão rico. E vai mais para frente ainda, hein? O capítulo 9 ainda mais forte, tá? Espalhar essa doutrina da salvação, né? Que é por meio da fé em Cristo Jesus. E acho que não vou terminar ainda, já faltam uns 10 slides aqui. Posso rapidinho? Pode. Eu fico olhando para esse texto aqui, eu fico meio assustado às vezes quando a gente olha para essa coisa, porque Paulo estava falando com os judeus, né? Claro que ensinando os dois lados, gentios e judeus, mas ele estava falando com os judeus aqui. E eram pessoas que tinham conhecimento da lei muito maior do que até mesmo eu ou você, porque eles estavam ali desde criancinha. Desde criança já memorizaram. E eles caíram num erro desse, assim, que a gente olha e fala, é uma coisa muito pesada, né? Do jeito que até mesmo Paulo fala aqui. Eu fico pensando, será que nós crentes, nosso dia a dia, a gente não pode cair nisso? Porque assim, cara, a gente nem tem tanto conhecimento, a gente nem está numa cultura, ou sei lá, num povo que fica o dia inteiro lendo a Bíblia ou estudando a lei e tudo, e a gente tem muito mais chance de cair nisso aqui do que os judeus. E olha que os judeus caíram. Então eu fico pensando assim, acho que esse texto aqui é muito pra gente, como você falou, não é que Deus espera Deus seja. Acho que de cada um de nós, que nós possamos olhar para esse texto aqui e pensar se a gente não está mesmo caindo nisso. Não, assim, cada um de nós, eu acho que é assim, para mim mesmo. Eu, assim, falando de mim, eu acho que muitas vezes a gente pode estar sendo levado, né? Vou falar algo que aconteceu comigo, que eu fiz, e depois eu fiquei pensando, falei, caramba, o que eu falei, velho? Eu tinha acabado de chegar na empresa, fui registrar meu ponto lá. E aí tinha um rapaz lá que estava bebendo água, que é o bebedouro do lado de onde você registra o ponto. E nesse dia tava um calor, velho, quente. A empresa fez um setor lá que é um mezanino, que é próximo do telhado. Por mais que a empresa seja alta, né, tem o pé direito lá é de 15 metros, eu acho. Estava mais próximo do telhado, estava muito quente, ele estava trabalhando nesse setor em cima. Ele chegou no bebedouro, deixou a aguinha, né? Falou assim, nossa, se continuar assim, eu prefiro estar no inferno. Prefiro estar no inferno, ele falou. E eu falei assim, fica tranquilo, que do jeito que você vai, sua passagem está garantida. Depois eu pensei na besteira que eu falei Senhor, me perdoa, Pai. Você acha que a gente não está se igualando? Meus irmãos, depois eu falei, Senhor, o que eu falei? Como é que eu deveria chegar diferente para testemunhar, para falar para ele, né?
né? Pô, cara, tem um jeito de você ficar livre e não precisar ter sua passagem para... Ele falou assim, eu prefiro uma passagem para eu... Eu, em vez de chegar diferente, falei, não, tem um jeito de você não ir para lá. Eu falei, fica tranquilo. Ou então lá é bem mais quentinho que isso. Vamos voltar aqui. Irmãos, não é se orgulhando de falar isso, tá? Parece engraçado, mas é pesado, irmãos. Pesado, é pesado. Pesado demais, velho. A gente reflete e fala, poxa, as bobagens que a gente fala. 23. Verso 23 fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui no verso 23, quando o apóstolo Paulo fala, né, que todos pecaram, os irmãos sabem o que é o pecado, eu sei o que é pecado, né? E no grego, né, a tradução para a gente aqui fala que é errar o alvo, né? Pecado é errar o alvo, né? Significa que a gente falhou em alcançar o padrão de Deus. Todos pecaram, todos falharam em alcançar o padrão de Deus, erraram o alvo, né? E o pecado, ele geralmente, né, muitas vezes, ele é identificado como uma ação, né, uma atitude, né? O fulano matou, fulano roubou, fulano mentiu, furtou, né? E adulterou, é conhecido como uma ação. Só que uma atitude muito profunda, que está no nosso, muitas, né, pode ser que esteja quando a gente peque, no coração do ser humano, quando a gente peca, é como se você e eu estivesse falando assim, Senhor, eu entendo mais desse assunto do que você, então deixa que eu faça a minha maneira. Deixa que eu faça do meu jeito aqui e a minha própria forma. E essa atitude, ela levou a Eva, né, aquele primeiro ato fatal de desobediência no jardim, à queda do homem. Porque Adão, ele tinha prevenido a mulher dele, ó, esse fruto aqui está proibido. Deus disse que nós não devemos comer dele e ele proibiu, tá? E quando o fruto foi oferecido para Eva, né, foi oferecido para eles como algo bom e aprazível, desejável, né? Eles permitiram que o seu próprio julgamento viesse primeiro. Quando eles, né, acharam aprazível, né, aquele fruto de descobrir, ter o entendimento do bem e do mal. Sentiram, né, o desejo de conhecer, de ser como Deus. Tá? Então é isso que acontece, irmãos. Não deixa seu julgamento vir antes da palavra de Deus, tá? E Deus, ele não deu a palavra dele para a gente fazer uma avaliação à nossa própria maneira, a minha maneira, a sua maneira, né? Do nosso próprio entendimento. A gente fazer uma avaliação racional e decidir a minha própria forma, tá? Ele deu a palavra dele porque a palavra dele é verdade e vida, tá?
Não para a gente decidir primeiro, vou fazer conforme o que eu quero aqui, Senhor, eu sei mais. Não que a gente fale isso diretamente, né? Mas a nossa atitude diz isso, tá? Nós devemos obedecer a palavra sem questionar, né? Com confiança firme no que nós estamos fazendo. Seguir nosso próprio julgamento em desobediência à palavra de Deus é colocar a si mesmo no lugar de Deus. Você quando segue a sua vida, a sua atitude, né, você está querendo se colocar no lugar de Deus para tomar o rumo da sua vida. Não sei se os irmãos já ouviram, né? Senhor, aqui é o trono da minha vida, senta nele. Aí o Senhor senta. Já viu essa uma paródiazinha? Paródia que fala? Um sketch, né? Senhor, senta aqui no trono da minha vida. Aí Jesus vem e senta. Aí daqui a pouco chega uma pessoa ligando para o fulano que falou assim, vamos dar um rolê, tem uma balada da hora hoje. Aí a pessoa assim, senta no trono da vida dela, não, nós vamos sim. E Jesus fica do lado assim, poxa, mas como? Se os irmãos quiserem lá, deve ter essa paródia, é paródia não, é sketch lá no YouTube. Assim que a gente faz, quando a gente desobedece. Nós tiramos Deus do trono da nossa vida e sentamos nele de novo para a gente tomar nosso próprio caminho. Tá? Isso pode parecer inocente, isso pode parecer um pouco inocente, mas isso é pecado nosso. Isso a gente não pode deixar isso acontecer. Por quê? Porque senão as pessoas vão ver a nossa atitude e não estaríamos dando um bom testemunho, tá? E agora entra na parte que é o mais importante do estudo. E já está terminando ali. Justificação pela fé. No verso 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, a justificação aqui é um termo jurídico. Né? O que é um termo jurídico? Você sabe, irmão? É algo correto. Tá? O termo jurídico é algo correto. Então, vamos lá. Justificação é um termo jurídico que se refere à maneira correta de estar diante de Deus. Tá? E isso não pode ser conquistado. Assim como eu trabalho para comprar um terreno para construir minha casa. Isso não é conquistado. E na próxima parte, no versículo, fala, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, ela se refere a um escravo que recebe a liberdade. Né? O escravo que recebe a liberdade, isso é chamado de redenção. E pela fé, Cristo, né? Pela fé em Cristo, os pecadores são libertos da escravidão do pecado. Eu fui liberto, irmãos, da escravidão. Você, irmãos, espero que você possa afirmar isso, que foi liberto da escravidão. Você foi redimido, né, pela propiciação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e aí você foi justificado pela fé, porque você creu. E Deus, Ele quer que nós levemos isso para as pessoas. Que não tome uma atitude igual eu tive falando para o rapaz lá no bebedouro. Né? Eu tenho que dar um testemunho para ele, falar, Jesus Cristo me salvou e ele
me deu a certeza que eu não vou para o inferno, onde você falou que preferia estar do que estar aqui. Você pode ter a certeza que você não vai. Eu falhei nisso, irmãos, eu pequei nisso. E não falei, entende? E no verso 25 lá ele fala: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A propiciação, ou propiciatório, né, se tiver algumas traduções aí, traz a ideia de satisfação, de satisfazer ou apaziguar, né? Você, poxa, deixar tudo certo ali. Essa propiciação ela está referente à obra de Cristo na cruz do Calvário, né? Por meio do qual satisfez a exigência da justiça de Deus, que cancela o pecado. Tá? Que cancela a culpa do pecador. Foi a propiciação de Jesus na cruz do Calvário. Por mim e por você, irmãos. Tá, a hora voa, né? Eu vou ir até onde der aí, tá? De as crianças chegar, eu paro. E aí a gente volta no mês que vem, tá? A morte de Jesus na cruz, ela é interpretada à luz do dia da expiação, no qual o sangue dos animais era sacrificado e era aspergido, né, no propiciatório do Santo dos Santos, lá do santo lugar de expiação dos pecados das pessoas. Então, é feita uma referência à morte de Jesus com a expiação que era feita lá no passado. Lá quando Abel e Caim, né, eles fizeram suas ofertas ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel. E Caim ficou irado. E nós estamos aprendendo isso na mocidade. Se Caim tivesse feito da maneira correta, né, tivesse trazido um cordeiro para expiação dos seus pecados, né, Deus teria se agradado. E Deus fala, se você tivesse feito da maneira correta, isso não... Você acha que isso não seria aceito? Né? Ele ficou irado. E a morte de Jesus é feita uma comparação com a expiação, né? E em ambas as situações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus usa esses dois casos com a intenção de trazer a pessoa para perto, para comunhão com Ele. E nós somos usados por Deus para isso, irmãos. Para tentar testemunhar, para que as pessoas sejam trazidas para perto da comunhão com o Senhor, do relacionamento correto com Deus, com Ele próprio, tá? No verso 27 fala, onde está logo a jactância? É excluída? Onde está a jactância? Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Ninguém pode se gloriar, ninguém pode se se ensoberbecer pelo que faz, né, pelas suas obras. Muito menos se vangloriar pela sua fé. A fé não é a causa da justificação. Tá? Não é pela fé. A fé é o meio, tá? É um meio pela qual nós somos justificados. Nós fomos justificados por Jesus, né?
A fé é só o meio, tá? Jesus é que nos justificou na cruz do Calvário. A causa da salvação é a graça, a misericórdia de Deus, tá bom? Há somente um Deus e só um modo de ser justificado por Ele. Não importa a identidade, a étnica, a nacionalidade, né? A pessoa. É pela fé. O meio por você ser justificado por Cristo, tá, irmãos? Acabou já? Não? Então tá bom. Ainda tem uns slides aqui, ó. A expressão que justifica não significa que justificação ocorre em algum tempo futuro. E que assim não seria uma realidade presente para o cristão. Então a justificação não é algo que será só lá no julgamento. Deus ele já dá a certeza para nós aqui. Tá? Essa certeza, essa convicção. E Ele deu essa convicção para nós aqui e ainda deu um presente, falando assim, ó, vou te dar a certeza da justificação e vou te dar o Espírito Santo. Para você ter a convicção, tá? De que eu vou voltar. E é preciso a gente, irmãos, levar isso adiante. Falar do Deus que é bom o tempo todo. Eu tenho uma parceria, tá? Né? Tenho uma parceria. Eu trago toda essa garrafinha aqui porque eu tenho uma parceria com Deus. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, da justificação de Cristo, e nós falamos para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso colega, e ele aceita, com certeza amanhã ele vai ser, com certeza hoje se ele aceitar, ou amanhã se ele aceitar, ele vai ter essa certeza também. Seu amigo, seu familiar, seu parente, meu amigo, meu familiar. E é por meio da fé, irmãos. Para concluir, o pecado, ele nos torna pessoas egoístas, né? Egocêntricas, incapazes de nos doarmos ao próximo. Tá? O pecado ele faz isso com a gente. Egoísta, egocêntrico, a gente não se doa para as pessoas. Percebemos também que a maldade em várias partes, do corpo humano, né? Que é indicado aqui de maneira figurada, que cada parte contribui para a condenação daquela pessoa. A boca, os pés, né, os olhos. E o temer a Deus é uma essência de uma pessoa piedosa. Temer a Deus é você olhar diferente e falar para aquela pessoa, ó, não seja assim. Né? Para você não ser condenado. É agir diferente do que eu agi lá com o rapaz no bebedouro. Tá? Isso é temer a Deus, isso é a essência de uma pessoa piedosa. Tá? Quando você testemunha, quando você fala. E Paulo usa isso para nos ensinar que nós devemos oferecer nossos corpos, nossa vontade, nossa vida, os desejos diante de Deus, não para eu próprio, mas para a glória de Deus. Não pecando para glorificar a Deus, porque isso não existe, né? Mas entregar um sacrifício vivo no altar do Senhor.
Irmãos, só assim a gente decide morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Tá? Então é isso que Deus espera de mim e de você. Tá? Nós estamos no mesmo patamar, no mesmo barco. Nós precisamos atentar porque o que Deus fala para a gente aqui, o que Ele está querendo falar para nós na palavra dele. Irmãos, eu espero que vocês tenham sido abençoados, né? Estejam convictos de proclamar, de dar a razão da sua fé para qualquer um que seja, né? Me ajudem também, né? A gente se ajuda com isso. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com o estudo de hoje e que nós possamos atentar para a palavra de Deus e fazer diferente, irmãos. Tá? Maravilhoso Deus, Tu és santo, poderoso, o Senhor é imortal, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Santo é o Teu nome, ó Pai. Nós Te damos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos justificou por meio da fé em Cristo Jesus, que nos salvou, Deus, que nos justifica da nossa culpa. Bendito seja Teu santo nome, ó Deus, e eu agradeço ao Senhor por isso. Peço que o Senhor abençoe a sua igreja aqui nesse momento, esses irmãos que ouviram da Tua palavra, que nos corações dele, na sua vida, nos seus pensamentos, atitudes, possamos procurar oportunidades, ó Pai, criar situações para falarmos de Cristo, para darmos testemunho diferente, não apenas conhecer o Evangelho, Pai. Nos ajuda a praticar, a viver uma vida, Deus, de testemunho forte da Tua palavra, Pai bendito. Eu Te dou graças porque o Senhor é bom por esse dia, pela salvação em Cristo Jesus e por Teu amor, ó Deus, manifestado na cruz do Calvário por nós. Abençoa a Tua igreja, hoje e sempre. Abençoa também o culto de adoração, ó Deus, que nós iremos louvar e adorar a Ti. Em nome de Jesus, amém.